Boa noite a todas, sejam todas bem-vindas. É com imensa alegria que recebo todas vocês para falar sobre sinais de que seu casamento pode estar a caminho do fim e como fazer para reverter isso. Eu sou Noemi Capelesso, sou psicóloga há 35 anos e sou terapeuta de casais há 22 anos. No webinário de hoje eu vou falar do seu casamento. Eu vou trazer situações aqui que, se você perceber que alguma dessas coisas está acontecendo contigo, é sinal de alerta vermelho de que seu casamento pode estar a caminho do fim. E você precisa urgentemente fazer alguma coisa para que seu casamento não chegue ao fim. Mas eu entendo que se você está aqui comigo essa noite, é porque você está disposta a fazer tudo o que for possível para que seu casamento não chegue ao fim. Porque também você não quer ficar nesse casamento de solidão a dois por muito tempo. E você sabe que algumas coisas podem ser feitas. E eu posso te ajudar. Estou aqui para isso. Vamos trabalhar juntas porque eu posso ajudar você a reverter essa situação. Imagine que para conseguir a realização do seu casamento que tu tanto deseja, tu precisa chegar ao topo de uma montanha muito alta, muito alta. Carregando nas suas mãos um azulejo lindo, frágil e entregar ao sábio que habita o topo da montanha. Quando você olha, tu fica preocupado e se pergunta, será que eu vou conseguir? E tu começa a conversar com as pessoas ali no pé da montanha e as pessoas dizem, sim mulher, é possível chegar ao topo da montanha. E o sábio tem o segredo que tu tanto precisa. Então isso te encoraja e você diz, eu vou conseguir. E você olha naquela montanha, tem muitas trilhas, mas você diz assim, eu quero tanto chegar ao topo da montanha, eu quero tanto o meu casamento, que eu vou pegar uma. Quem sabe eu dou sorte? Quem sabe eu pego essa trilha, eu chego ao topo da montanha, converso com o sábio, recebo o segredo que eu tanto preciso, retorno viver a minha história de amor maravilhosa. E tu entra nessa trilha, começa a caminhar e se dá conta que tem penhasco, que tem árvores muito altas e que tem muitas trilhas. Mas tu tem coragem e vai, e você anda, e caminha, e quando tu vê, tu tá de volta ao pé dessa montanha. Você fica extremamente frustrada. Mas agora eu queria que tu imaginasse que este mapa existe, é um método, e que tem uma pessoa que vai ajudar você a ler esse mapa, que sou eu, que vou ajudar você. E o sábio é você, porque todas as coisas que você precisa estão dentro de você. E utilizando esse método, você vai poder transformar o seu casamento e transformar também a sua vida. Eu sei que você deve estar pensando. Um método que possibilite resgatar a conexão de meu casamento parece muito bom para ser verdade. Mas por outro lado, você também diz, como pode ter um método que vai resolver tantos e tantos anos de frustrações que se acumulam ao longo desse tempo? Durante esses 22 anos, atendendo muitos casais, centenas de casais, com os mais diversos tipos de problema causados por insegurança, por orgulho, por desentendimentos, por briga. Vendo isso, eu me sentia muito impotente e triste, por saber que muitos daqueles casais nunca chegaria a resolver o problema, tornando-se infeliz e tornando infeliz todas as pessoas que o cercavam, levando esse problema para amigos, para conhecidos. As pessoas, os amigos, naquele dado momento, o que é que eles fazem? Eles tendem a dizer aquilo que você quer ouvir. Eles tendem a fazer diminuir o problema, o sofrimento naquele momento. E aí percebia que os casais continuavam com o mesmo sofrimento e continuavam tornando infeliz eles e todos aqueles que o cercavam. Sabia que não deveria ser assim. Que eram coisas simples, ela só precisava de um direcionamento. E eu sabia que eu poderia ajudar. Mas antes de falar para você sobre os sinais que podem indicar que o seu casamento está a caminho do fim, e antes de contar para vocês dessas técnicas que eu desenvolvi que poderão ajudar você no seu casamento, quero compartilhar um pouco de minha vida, brevemente, um pouco da minha história, de uma forma
bem breve para vocês entenderem como é que as coisas se conectam. Bom, eu nasci no norte do Rio Grande do Sul e lá a maioria dos casais daquela época, os casamentos duravam muito e eles tinham muitos filhos. Meus tios tinham em torno de 10 filhos cada um. Eles duravam muito, muito tempo. Então, uma cultura gaúcha, italiana, então imagina como é que ela se estrutura para quem tem esse conhecimento. O que eu observava nos casamentos daquela época? Eu observava que, nesse caso, já acho que deixei bem indicado que eu via casais que não eram muito felizes. Eu percebia que um desenvolvia a sua profissão. Normalmente, como vocês devem estar pensando, era o homem. Então eu via lá meus tios, meu pai, os homens lá da época, buscando a realização profissional. Eles eram agricultores, plantavam, cuidavam da lavoura, mas era eles que decidiam tudo. Eu via do lado uma mulher triste e infeliz. E normalmente ela não estava inclusa no projeto do casal. Quem decidia tudo isso era o marido. E ao perceber isso, eu pensei, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero uma vida infeliz. Eu queria sim me casar, mas eu queria uma coisa mais feliz do que aquelas coisas que eu observava, do que aquela vivência que eu observava. Paralelamente a isso, a minha vida amorosa também não evoluía muito. Eu tive até alguns relacionamentos, mas a maioria deles me incentivavam a desenvolver-me profissionalmente, mas muito pouco eu conseguia lidar e viver amorosamente. Então eu comecei a pensar. Depois que eu me formei, trabalhei um ano e pouco aqui no Brasil, comecei a pensar, porque eu entendia que naquele momento eu pensava, eu não sou feita para o casamento. E se eu não sou feita para o casamento, porque culturalmente tinha uma ideia de que a gente ou estava num casamento, numa realização de casamento, e era esse um projeto de vida, ou a pessoa desenvolvia-se profissionalmente. Nesta ideia e neste pensar, eu disse, bom, então eu vou buscar aquilo que depende de mim, vou me especializar profissionalmente. Com isso, então, eu decidi ir embora do país. Decidi ir para a Itália e fazer aquilo que eu sabia fazer melhor, resolver a minha profissão. Eu cheguei lá, conheci uma série de pessoas maravilhosas, né? Conheci algumas pessoas que trabalhavam dentro da questão emocional também, psicólogos, médicos, e conheci as pessoas de forma geral. E quando eu contava o que eu tinha ido fazer lá, eles me deram muitos livros. Eu ganhei muitos livros, que quando eu vim de volta eu tive que trazer uma mala cheia deles, né? Pesado demais. Mas foi muito importante para mim e os guardo até hoje. Foi lá na Itália que eu conheci a abordagem sistêmica e aquilo me tocou profundamente. Tocou tanto em mim que eu disse, nossa, acho que é isso que eu penso e que nunca consegui ver alguém falando disso. Comecei a ler, comecei a estudar, participando no hospital, onde trabalhava-se com dependência química. Veja bem que interessante. Eu vou lá na Itália para encontrar alguma coisa que me faça entender da dependência da relação entre marido e mulher. Então veja, os caminhos nos levam para cada lugar incríveis, não é? Se você está comigo aqui essa noite, eu entendo que algumas coisas são necessárias, é importante que você esteja aí e é daí que a gente vai partir. Mas voltando a falar da minha história, então eu conheci várias pessoas e comecei então a ter contato com a sistêmica. E na sistêmica eu via ao estudar lá que tinha métodos que trabalhavam com casais e com família. E eu estava lá, num conflito entre permanecer na Itália, validar o meu diploma e trabalhar lá, mas eu sentia muita saudade da pátria que são os valores que a gente carrega, que são as relações que a gente tem, mas muita saudade eu sentia das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, das minhas cunhadas, dos meus cunhados, dos meus irmãos e dos meus pais e de um monte de amigos que eu tinha, que me escreviam carta
com muita frequência. Tenho guardado comigo hoje muitas cartas daquela época que eu vivi lá. Então eu sentia muita saudade e eu estava em conflito entre continuar somente pensando numa relação profissional ou voltar e pensar também numa vida emocional, numa vida de casamento. Eu queria ter filho, queria muito ter filhos. Mas eu também queria ter filho juntamente com o pai, porque eu entendia que a figura paterna era bastante importante na construção de uma família. E eu então, nesse conflito, eu decidi, vou voltar para o Brasil. Aí eu volto para o Brasil e quando eu chego aqui, eu encontro um prospecto falando do curso de terapia de casal. Eu decidi ir para Curitiba e naquela época eu já namorava o meu marido. Aí decidi ir para Curitiba e conhecer. Mas eu também tinha essa coisa, será que é isso mesmo? Será que isso que eu estou pensando profissionalmente é isso que eles vão ensinar? Mas eu queria muito aprender, eu queria muito trabalhar com casal e também queria resolver essa minha questão de relacionamentos, que eu ainda tinha dúvida, embora já estava num relacionamento amoroso. Após fazer o curso de terapia de casais em Curitiba, na Intercef, e ler bastante a respeito de família, a origem, o desenvolvimento, eu resolvi então atender casais. E passei a atender centenas de casais no meu consultório, utilizando as técnicas, utilizando os recursos que eu havia aprendido lá em Curitiba. E a cada casal que eu atendia, a cada transformação que a utilização desses recursos me proporcionava, me enchiam de alegria, de satisfação por entender que aquelas pessoas iriam diminuir o seu sofrimento, iriam também diminuir o sofrimento das pessoas que estavam no seu entorno. Porque uma pessoa que é infeliz no casamento, ela também torna infeliz uma série de pessoas no seu redor, pessoas que gostam dela, que não gostariam de vê-la sofrer, pessoas que gostam do seu parceiro e não gostariam de vê-los separados. E eu comecei cada dia mais a estudar, criar técnicas, criar outros métodos e hoje eu quero então compartilhar isso com vocês. Eu resolvi criar um método simplificado e estou dividindo com você. Assim como acredito que muitas outras mulheres também podem se beneficiar, olhar para os seus relacionamentos e consertar aquilo que parece que está quebrado para sempre. Como eu já fiz isso em consultório, eu também acredito que é possível fazer isso com o maior número de pessoas. E cá estamos nós essa noite. Acredita, isso é mais um sonho sendo realizado. Atender pessoas, atender casais que podem reconectar a sua vida amorosa e ter a construção de uma família que realmente seja feliz e funcional. Lembra que lá no começo eu falei para você que eu iria falar dos sinais que podem indicar que o seu casamento está a caminho do fim? Nesses 22 anos, atendendo os mais diversos tipos de casais, eu observei que tinha algumas situações que geradoras de conflitos e que era o que trazia as pessoas para a terapia de casal e que eram mais ou menos as mesmas. E aí eu fui vendo como é que a gente poderia criar um método que fosse resolvendo aqueles problemas de uma forma simples e prática. O primeiro dos sinais é a interferência direta da família de origem. Mesmo que você pense que isso não acontece, está aí na base das discussões, das desavenças, seja pela interferência da sogra na sua vida, como você deve arrumar a casa, como você deve cozinhar para ele, como você deve portar-se. Normalmente a sogra, ela quer que o filho case com alguém muito parecido com ela. Então, diante de todas essas situações da interferência da sogra, da interferência dos cunhados, dizendo vamos sair juntos, vamos para o bar quando você não quer, e aí você fica taxada da pessoa chata do relacionamento. Na questão também de fazer escolhas do que vocês vão comprar, de como vocês vão investir, sempre tendo a influência da família de origem, sempre tendo um direcionamento, e muitas vezes as pessoas não conseguem se desvincular disso e acabam fazendo coisas mesmo não querendo fazer, como aquele domingo que você não quer ir no almoço na casa da sogra,
Mas você vai porque você não quer criar conflito, você não quer criar desavenças. E quando vem os filhos, então, dizendo como você deve cuidar da criança, como você deve educar a criança, que escola você deve colocar, que religião é mais importante, impedindo que vocês dois tenham a vossa escolha. E todas essas interferências trazem um grande número de conflito. Uma outra coisa, um outro sinal que eu percebo e que pode estar trazendo uma dificuldade no seu casamento é as expectativas muito altas em desequilíbrio com a realidade. Então, aquilo que você espera do seu marido, aquilo que você pensou que poderia acontecer no relacionamento de vocês, aquela idealização que você fez antes de se casar e esse marido que aparece aí, isso vai fazer com que impeça você de criar um relacionamento verdadeiramente seu e dele, porque tu também pega modelos de outros lugares, de outros relacionamentos, de outros padrões de relacionamento. Isso é uma coisa que também prejudica e é um sinal de que, se isso está acontecendo, tem um alerta vermelho aí também para que o teu casamento pode estar a caminho do fim. E as finanças? Falar de dinheiro ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Vocês imaginam que tem casais que não sabem o que o outro ganha? Você imagina que tem casais que não trabalham junto às despesas domésticas? E por que isso acontece? Muitas vezes a gente entende que tem um fator cultural. No fator cultural, muitas vezes, quem deve ser o provedor da casa é aquele que muitas vezes se sente envergonhado e não consegue, então, dizer que não está ganhando aquilo tudo que a família necessita. E os projetos? Como vão os projetos? E quando você quer reformar a casa e ele quer comprar um carro? Ou quando se quer fazer uma viagem? Como é que faz isso? Como estão esses planejamentos? Como vocês trocam essas ideias? Veja, se vocês não conseguem falar do dinheiro, vocês não conseguem falar do que precisam, dos ganhos e dos gastos que vocês precisam alinhar para que vocês tenham uma vida financeira saudável e uma vida emocional feliz. E o quarto sinal de que seu casamento pode estar a caminho do fim é relativo à intimidade do casal e à sexualidade. Este é um dos problemas que aparece com muita frequência no consultório e as pessoas dão uma série de desculpas referente a ele. É por causa da idade, é por causa da rotina, é porque a gente deixou de se olhar, mas muitas vezes o relacionamento ele não se construiu com a comunicação de toques, com a comunicação de como eu gosto de ter um relacionamento com você, com aquela coisa da intimidade mesmo, de eu poder falar de mim, de eu poder me abrir para o outro e falar do que eu realmente gosto numa relação sexual, mas do que eu gosto também numa relação da vida, do dia a dia, do que eu gosto que você faça para mim durante o dia, para que à noite eu esteja disposta a estar muito mais próximo de você. A relação sexual é muito importante e é muito importante também para a vida psíquica e para a vida física, mas ela precisa estar no casamento relacionado com uma vivência afetiva e amorosa. E se este casamento está com sinais de que vocês já não se olham mais, de que vocês já não se desejam mais, que vocês já não se procuram mais, este é um sinal sério também que o casamento pode estar a caminho do fim. Bem, depois de tudo isso que eu falei para vocês, vou apresentar um método revolucionário que é Reconecte Seu Casamento. Para que vocês entendam como esse método é transformador, eu vou falar para vocês de um caso que acompanhei. Não vou falar o nome para a garantia do sigilo, que é o que a gente sempre faz no processo de psicoterapia, mas vou contar para vocês uma história de um casal que me procurou há bastante tempo atrás, onde existia uma infelicidade no casamento. E no decorrer da terapia,
nós observamos e veio à tona uma traição por parte do marido. Bem, uma traição amorosa, ela dói muito. Nós temos muitos tipos de traição no casamento, mas a traição amorosa é uma das que mais dói, as que mais traz sofrimento e as que mais faz, às vezes, a pessoa querer desistir. Inclusive porque existe a questão cultural. Numa questão cultural se fala que quando houver traição, o casamento deve chegar ao fim. Neste caso, eu atendia ele semanalmente e eu observava que existia um grande amor um pelo outro, uma grande preocupação porque ali tinha um grande sofrimento a partir do fato revelado. Então eu disse, vale a pena a gente investir. Eu via projetos, eu via sonho, eu via um grande amor. Então eu disse, vale a pena investir. Fomos trabalhando, claro que a terapia teve um tempo um pouco maior nesse caso, e eles foram verificando o que aconteceu. Eles tiveram um afastamento por questões de vida, por busca de vida profissional, por busca de coisas individuais, eles acabaram se afastando. E nesse afastar-se, acabou abrindo uma brecha para a entrada de outras pessoas que pudessem trazer uma possibilidade de felicidade. Porque quando a pessoa se sente deixada de lado, ela pode interpretar que ela não é amada. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. Ele se sentiu deixado de lado e com isso apareceu uma pessoa que começou a dizer o quanto ele era importante, o quanto ele era maravilhoso, e aí acabou que aconteceu a traição. Porém, eles persistiram e a transformação aconteceu. Hoje, eles já compraram a sua casa própria, num lugar que eles escolheram e que gostam muito, e já está a caminho o primeiro filho deles. Eles estão muito felizes e eu também por ter participado dessa transformação. Também vou falar para vocês de relato que algumas pessoas fazem no final da terapia ou durante o processo de terapia. Teve um caso que eu atendi que o marido disse o seguinte: a minha esposa insistiu muito para a terapia. Eu confesso que eu relutei por anos vir procurar a terapia, mas hoje eu sou grata a ela que está aqui conosco e sou grata a você por ter estado conosco nesse tempo. Entendemos que a nossa vida modificou, que os nossos filhos cresceram e que a gente precisava se reconectar como casal, porque durante esse tempo dos filhos crescendo, a gente se distraiu olhando para eles e acabamos esquecendo um do outro. Eu vejo que hoje nós somos realmente um casal feliz e realizado. Temos projeto, temos planejamento de vida e estamos buscando continuar essa nossa história, mas eu confesso que hoje nós estamos muito, muito melhor do que já estivemos durante todas as etapas de nossa vida. É claro que quando as crianças são pequenas, a gente tem a alegria de ter os filhos pequenos, mas eu estou dizendo do relacionamento meu e dela. Hoje somos realmente um casal muito feliz. Um outro paciente que eu atendi que tinha uma conexão muito forte com a mãe dele e que vivia num relacionamento sempre conectado naquela família de origem, naquele caso que eu falei para vocês, da interferência da família de origem e do fato dele não ter saído daquela família para construir essa outra. No processo de psicoterapia, a esposa tinha uma queixa muito grande que ela falava que ela nunca era colocada em primeiro lugar, sempre era a mãe que era colocada em primeiro lugar. Nesse caso, ele fala a seguinte coisa: eu compreendi nesse processo de psicoterapia que a pessoa que está comigo, continuando essa história, é minha esposa e que eu preciso olhar para ela e olhar para minhas filhas e também saber o que elas querem, não só o que eu quero. Eu entendi também que minha mãe sempre será minha mãe e nós dois, com as crianças, vamos estar na casa dela de vez em quando, mas não todos os domingos, porque alguns domingos nós precisamos estar conosco. A partir do momento que a gente deixou de ir tanto lá na casa da minha mãe, todos os domingos, também mudou a relação minha com os meus irmãos. Eu tinha na minha família de origem um papel de pai e eu entendi que eu não sou pai, porque como houve a separação de meus pais cedo, minha mãe me colocou no lugar do meu pai, onde eu deveria também ser o provedor. E por esse tempo eu continuei dando aos meus irmãos quando me pediam dinheiro e que às vezes eu não tinha muita análise para isso. Eles me pediam, eu tinha e eu dava.
E muitas vezes eu não perguntava para minha esposa. O fato de fazer isso fazia com que ela ficasse muito infeliz e se sentindo de lado, se sentindo não amada e não incluída no nosso projeto de família. Hoje nós conversamos sobre tudo. Conversamos sobre quando vamos visitar minha mãe, quando vamos visitar a família dela, se podemos ou não podemos emprestar dinheiro, sempre nós conversamos antes de fazer. Agradeço imensamente pelo processo de terapia. Também tem um outro casal que fala que eles construíram a intimidade sexual depois do processo de psicoterapia. Porque na psicoterapia a gente conseguiu falar da sua sexualidade, do jeito de lidar com isso. E ele diz, nós encontramos a intimidade do casal e a intimidade afetiva após o processo de psicoterapia. Então veja, gente, nós temos exemplo, nós temos histórias que comprovam que isso que eu estou falando para vocês realmente acontece com os casais e a transformação acontece. Mas vocês viram que todas as pessoas que eu coloquei foram pessoas que se empenharam no processo de transformação. Assim como eu espero que vocês também se transformem, utilizando este método que está comprovado, que traz resultados positivos e que traz resultados de evolução para o casamento. O método será desenvolvido em 4 módulos e vocês terão acesso a ele por um ano online, totalmente online, onde vocês vão encontrar as técnicas sugeridas para que vocês possam aplicar o método. Vou explicar cada módulo. O primeiro módulo que nós vamos trabalhar é diminuindo a interferência da família de origem para construir a sua. Eu estou dizendo para vocês que é extremamente necessário que isso aconteça para que vocês possam criar a vossa família. O que a gente espera após a aplicação desse método, dessa técnica? Vocês vão identificar quais são os fatores que interferem a vida de vocês. Vocês vão criar um jeito onde vocês diminuem essa interferência da família e onde vocês passam a criar a vossa vida de acordo com as coisas que vocês acreditam, de acordo com as coisas que vocês precisam para viver a vida de casal reconectada. O segundo módulo que nós vamos trabalhar é equilibrando expectativa e realidade. Nesse módulo, vocês vão aprender a conhecer um ao outro, a falar das suas expectativas, dos seus desejos, dos seus sonhos. Também vão aprender a escutar o seu parceiro, do que ele deseja, do que ele sonha. E vocês vão equilibrar isso, trabalhando também com a idealização que vocês trouxeram para esse casamento, então diminuindo essa idealização, para que vocês possam olhar verdadeiramente um para o outro e construir uma vida que seja autêntica, prazerosa e feliz. No terceiro módulo, nós vamos trabalhar com as finanças. Nesse terceiro módulo, vocês vão aprender a falar sobre o dinheiro, vocês vão conseguir falar sobre dinheiro, vocês vão conseguir fazer os planejamentos, vocês vão lidar com aquilo que cada um acredita sobre o dinheiro e vocês vão poder fazer os vossos projetos, vocês vão realizar sonhos, vocês vão realizar as vossas expectativas a partir disso. E o último módulo, nós vamos trabalhar a intimidade e a sexualidade. Então, vamos aprender a falar dos nossos sonhos, dos nossos desejos, da forma como a gente gostaria de tocar e ser tocado, para buscar uma vida de troca verdadeiramente íntima, sem tantas reclamações da vida sexual, porque a vida sexual, além de ser algo necessário a nível fisiológico, também é necessário a nível de conexão amorosa. Ao comprar o método Reconecte o Seu Casamento, você vai receber 3 incríveis bônus. Você vai participar do canal do Telegram, onde você vai receber desafios, a gente vai trabalhar com desafios e com exercícios que vão oportunizar você reconectar o seu casamento. Também você vai participar de uma comunidade no Facebook, onde você vai trocar experiência com pessoas que estão como você na mesma etapa, no mesmo período, com os mesmos problemas e que vocês vão poder trocar experiência para também fazer essas mudanças. Eu também vou trabalhar com vocês
com sessões de relaxamento, onde vocês vão poder diminuir a vossa ansiedade, onde vocês vão poder conectar-se com vocês mesmos e com isso ter uma vida íntima de troca muito mais intensa, mas muito mais intensa também como troca com você mesma. Você deve estar se perguntando quanto tu deverá investir para adquirir este método maravilhoso. Além disso, receber os bônus que são fantásticos e incríveis que vão ajudar você a reconectar o seu casamento. Você deve estar pensando que é um método muito caro, não é? Que é difícil para você pagar. Eu queria convidar você para avaliar quanto custa a sua felicidade. Queria perguntar para você também se você sabe quanto custa ter brigas judiciais para uma separação. Qual é o custo dessa separação? E a discussão de como lidar com os filhos. Você já pensou quanto é caro isso que pode acontecer se você não mudar seu casamento agora? Você já pensou também como vai ser dolorido lidar com os bichinhos de estimação? Quem vai ficar com eles? Você já pensou em não ter mais aqueles almoços de domingo com sua família? Você já pensou que é difícil participar de comemorações? Ou mesmo quando os filhos estão com problema? Quanto custa isso para você? Quanto você pagaria para não ter que entrar numa situação dessas? É claro que é você que tem que avaliar isso. É só você que pode avaliar isso. Eu não posso dizer quanto você está disposto a investir numa separação. O quanto você está disposto a pensar que depois disso também pode vir um recasamento muito mais complexo, com muito mais dificuldade. Então, avalie você aí. Quanto você está disposta também a seguir uma vida infeliz por muitos e muito tempo. Pode ser que tu fique no casamento. E ao ficar no casamento, você vai ter uma vida infeliz por muitos e muitos anos. Quanto custa isso para você? Agora, neste momento que nós estamos, você pode tomar a sua decisão. Você pode pensar que tudo isso você consegue fazer sozinho. E pode ser, algumas pessoas até conseguem. Mas você já pensou como pode acontecer quando você vai tentar fazer uma situação dessa sozinho? Quando você não conhece verdadeiramente o seu parceiro e você tenta criar uma situação onde você acha que vai rolar uma vida afetiva e amorosa e você vai lá e gasta com uma roupa, um lingerie caro, uma noite no motel, um jantar espetacular. E você coloca aquilo e você não está conectado. E o seu marido acha aquilo tudo uma bobagem. E você, além de ter gastado todo esse dinheiro, ainda tu fica frustrada porque você vê que não tem condições, que você não consegue evoluir. Este método vai poder levar você a aplicar as coisas no seu tempo certo, na hora certa e ter os resultados que você realmente precisa na reconexão do seu casamento. Queria dizer a você, você não precisa viver uma separação para saber o custo de tudo isso. Então, o método que você vai comprar, você vai pagar tão somente R$ 897. Este é o valor do método. Por tudo isso que eu te falei, você só vai pagar R$ 897. Mas para você que está conosco nesta noite, que acompanhou esse binário e que está se inscrevendo para a primeira turma, o valor que nós vamos cobrar é tão somente R$ 597. Olha o desconto que você ganhou. Só que para isso você terá que acessar o link abaixo e comprar hoje, até a meia-noite, porque essa é a primeira turma. Então, até meia-noite é este valor.
Depois ele volta a ser R$ 897, que na verdade, gente, ainda é muito barato. Gostaria de dizer para vocês, como eu confio no método, como eu acredito que o método vai dar certo, eu ainda dou para você uma garantia. Você pode se inscrever e você terá uma garantia que se você não gostar do método, não conseguir aplicar, você pode ter seu dinheiro de volta em 14 dias. Só que nesses 14 dias você precisa aplicar e ver os resultados que aparecem da aplicação do método. Se você não gostar, porque às vezes a pessoa não gosta, não se adapta, também você tem a garantia de receber esse dinheiro de volta. Então veja, qual é a dificuldade que você tem para olhar para a sua vida de relacionamento? Qual é o valor que tu está dando para o seu casamento? Você pode fazer da seguinte forma, tentar resolver sozinho, como eu já coloquei ali atrás, e pode dar certo. Você pode continuar buscando informações em lugares que não tem a garantia, que não tem a comprovação, ir tentando e colocar a sua vida cada vez mais longe, cada vez com mais problemas. Ou você pode se inscrever no link abaixo e ter certeza que você vai receber um método que pode alavancar o seu casamento com a garantia dos 14 dias. Agradeço vocês todos por ter estado aqui comigo e espero realmente poder ajudar você que está aí necessitando desta ajuda e espero que vocês também divulgue, se você assim acreditou na possibilidade desse método, da aplicação dele, que você fale para pessoas que você entenda que realmente estão precisando tornar-se mais feliz na sua vida de relacionamento. Aqueles que vocês acreditam que também estão dispostos a se transformar. Vamos fazer um grupo bastante agradável, onde esses problemas vão ficar bem pequenos diante de todas as possibilidades de transformação. Espero vocês fazendo a inscrição e aguardo vocês para o nosso primeiro módulo.